Se você já consultou um dicionário de inglês ou mesmo de outra língua, pode ter visto essa anotação logo ao lado do verbete, geralmente demarcada por 2 barras. Isso se trata da transcrição fonológica da palavra, ou seja, é uma maneira de explicar como ela é pronunciada. Existem diversas maneiras de fazer essa representação, mas a mais comum e compreendida internacionalmente é aquela que usa o alfabeto fonético internacional, mais conhecido por seu nome e sua sigla em inglês, International Phonetic Alphabet, ou IPA. O alfabeto fonético internacional é um sistema de notação fonética padronizado para representar os sons das línguas humanas faladas. Nele, cada som é representado por apenas uma letra e cada letra representa apenas um som. Vamos ver como isso se aplica no português. A palavra chinelo, por exemplo, possui 7 letras, mas apenas 6 sons, já que as letras C e H juntas formam um som só. Sh. Usando o alfabeto fonético internacional, a palavra é transcrita assim, com 6 letras, uma para cada som da palavra. No caso de uma palavra como axial, temos o oposto. Ela é escrita com 5 letras, mas tem 6 sons, já que a letra X representa 2 sons, K e S. Usando o IPA, temos de novo 6 letras, uma para cada som. É importante deixar claro que o IPA, o Alfabeto Fonético Internacional, é um alfabeto fonético e foi desenvolvido para transcrever fones e não fonemas, apesar de ele poder ser usado também para representar fonemas. Mas qual é a diferença entre fone e fonema? Um fone é um som distinto da fala, independente da sua relevância para o sentido de uma palavra. Já um fonema é um som presente numa língua e que, se substituído por outro, pode mudar o sentido da palavra. Fones têm valor absoluto, independente da língua. Os fonemas, por outro lado, têm valor relativo e só fazem sentido dentro de uma língua. Vamos usar uns exemplos para entender melhor. No português, por exemplo, temos as palavras doa e dia. Muitas variedades pronunciam a segunda palavra como dia, mas muitas outras pronunciam como dia. Nesse segundo caso, as palavras doa e dia possuem apenas um fone em comum, A. Em doa, o primeiro fone é D, e em dia, o primeiro fone é J, enquanto o segundo fone é O em doa e I em dia. No entanto, o som do D como J em dia não contrasta com o som D em doa. Se eu pronunciar dia como dia, a palavra ainda vai ser entendida como a mesma coisa pelos falantes de português. Portanto, D e J, apesar de serem fones distintos, não são fonemas distintos no português. Assim, para representar os fonemas das duas palavras, usamos o mesmo símbolo D para as duas. Agora, a vogal O em doa claramente contrasta com a vogal I em dia. Trocar uma pela outra muda completamente o sentido da palavra. Assim, O e I são fones distintos e também fonemas distintos no português. Agora vejamos este outro exemplo: cola e cela. Ambas as palavras possuem 4 fones, sendo os 2 primeiros diferentes numa palavra em relação à outra. No entanto, aqui não podemos fazer a mesma coisa que no exemplo acima. Não dá para pronunciar cela como quela, porque isso muda completamente o sentido da palavra. Assim, nesse caso, k e s são fonemas distintos. A notação fonética, portanto, anota os sons de forma mais refinada e ampla, mostrando fielmente o que se pronuncia. A notação fonêmica ou fonológica, por outro lado, só faz as distinções que são relevantes para a língua em questão. A notação fonética é sempre entre colchetes, enquanto a notação fonológica ou fonêmica é feita entre barras. Aqui a gente pode ver a versão mais atualizada da tabela do Alfabeto Fonético Internacional com os símbolos que ele usa para representar os sons. Os sons são classificados em consoantes pulmônicas, consoantes não pulmônicas e vogais. Além disso,
Existem diversos símbolos adicionais usados para refinar a transcrição. Nos próximos vídeos, a gente vai ver com detalhes como os diferentes sons da fala humana são classificados e os símbolos usados para representá-los. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like antes de ir embora. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo!